vai estar fazendo a apresentação do livro Trilhas da Libertação, tá? Que é vamos fazer a introdução, a medicina holística, vamos falar do médium Davi, do Dr. Herman, dos gênios das trevas, o caso Raulina, alcoolismo e obsessão, vidas em perigo, considerações finais, e no final a gente vai estar passando 2 vídeos para vocês também terem uma ideia de obsessão. O livro foi psicografado pelo Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno. Divaldo, um verdadeiro apóstolo do espiritismo, né? Já tem 86 anos de idade. Ele já tem 66 anos levantado a causa espírita, tá? Baiano, né? Fundou em 1952, na cidade de Salvador, a Mansão do Caminho, que é uma instituição que acolhe crianças e aproximadamente 3.500 crianças ele cuida atualmente. Já passou muito mais jovens e crianças pela casa durante todo esse tempo, claro. Tá? Manuel Filomeno, aqui de volta, diz quem é. No ano de 1970 apareceu o espírito Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que na Terra havia trabalhado na União Espírita Baiana. Quando chegou ao mundo espiritual, foi estudado com mais profundidade as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes à obsessão. Então, Manuel Filomeno passa para Divaldo, tá? Essa parceria que eles fazem é muito da obsessão, tá? Então, sempre quando vocês pegarem obras, vai estar voltado muito à obsessão. Esse livro já é o 7º que eles têm essa parceria, Manuel com Divaldo, tá? Bom, esse livro é mais uma importante leitura para aqueles que dedicam o estudo da obsessão, tá? É apresentada, defendida e detalhada a posição da medicina holística, que a gente vai tentar passar um pouco para vocês o que é a medicina holística. Trata do fenômeno obsessivo, luta travada com as forças do mal que procuram atuar junto aos médios trabalhadores de uma casa espírita. Nós vamos falar também para vocês dos gênios das trevas, tá? E como eles atuam um pouco nas casas espíritas, tá? As medidas da espiritualidade superior para conseguir o seu objetivo maior. A conversão ao bem de uma entidade tida como um dos ministros do gênio do mal. Nós vamos passar para vocês que vem uma equipe, né, da espiritualidade superior com o objetivo de tentar resgatar um ministro dos gênios das trevas, tá? E óbvio, quando eles chegam na casa espírita, eles vão se deparar com os médios sendo obsediados por esses gênios das trevas, tá? Então a gente vai tentar passar isso para vocês. Essa obra estuda algumas das técnicas lutas pela libertação dos seres de si mesmos, de suas mazelas e imperfeições, em experiências valiosas, e também como uma forma de contribuição para o estabelecimento de uma medicina holística para o futuro, que considere o ser humano como espírito, perispírito e matéria, ou seja, num todo. Pelas trilhas da libertação, avançamos no rumo da grande luz até o momento da planificação, tornar pleno, que nos aguarda. Esse é Manuel Filomeno de Miranda. Medicina holística. Muito bem. Medicina holística. A perfeita interação mente, corpo, espírito, matéria constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. Então, o que ele tenta passar para a gente é não tratar o ser humano ou o espírito isoladamente. A medicina holística que ele coloca aqui é para que seja tratado o ser único, de uma única forma, ele num todo, espírito, matéria, perispírito, e não isoladamente. A gente vê muitas às vezes terapia holística, mas trata só ou do espírito ou trata só da matéria, tá? Que é justamente essa anterior separação desses elementos, contribuiu para que a terapia médica tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro, tá? Que é como é tratado, e eles pregam esse novo modelo holístico. Cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente, ou seja, é a mente, né? A nossa mente é que é a raiz desses males, porque os nossos pensamentos é que nos conduz a muitos males que a gente já tem hoje, né? Os nossos pensamentos, nós ficamos muito focados nos males, né? E não na saúde, não na precaução, na prevenção.
alimentação. A gente se preocupa muito com o que está de ruim. As tensões mal direcionadas e suportadas por largo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte na área do desequilíbrio físico, dano, gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiências respiratórias. Então, esses pensamentos ruins que a gente tem de baixa vibração, eles é que nos vão causando todas essas doenças, esses desequilíbrios que a gente vai tendo. Justamente pelos nossos maus pensamentos, que a gente ainda não conseguiu, ou não aprendeu, ou estamos desenvolvendo, aprender a criar bons pensamentos, melhorar os nossos pensamentos. A influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde. Então, vocês verem, se você fica focar só o problema que você tem, sem saber o que é, porque esse problema pode ser uma obsessão, esse problema pode ser um problema de vidas passadas, que muitas vezes são. Então, sempre está voltado à mente, tá? A medicina holística ela tenta passar isso, para a gente mudar o nosso padrão vibratório. Você mudando o seu padrão vibratório, você começa a melhorar e começa... Não é que você não vai ter, de um dia para o outro, mais maus pensamentos, não é numa única encarnação que você vai conseguir resolver o seu problema. Isso tudo é um trabalho que vocês vão ter que fazer durante um período, várias encarnações, tá? Pensamentos ruins a gente ainda vai ter. O que cabe a nós é tentar combatê-los, não negá-los, mas aprender a combatê-los, aprender a não ter mais esses maus pensamentos. O homem desnorteado e ambicioso, destruindo a vida do planeta, mata-se também como quase elimina suas possibilidades futuras, na menor das hipóteses, retardando-as. A nossa interação com a natureza. Hoje nós estamos vendo que nós estamos destruindo o nosso planeta. Às vezes a gente fala nós, não nós, mas às vezes um pouquinho de cada um de nós. Um lixo reciclado que a gente não faz, uma reutilização de alguma coisa, uma cadeira, qualquer coisa, a cadeira está um pouquinho velhinha, a gente já joga fora. Então a gente está destruindo o nosso planeta. Então a gente precisa repensar a maneira que nós estamos vivendo, interagindo com o nosso planeta, porque isso daí faz com que também nós trazemos mais problemas para nós mesmos, tá? Então a gente precisa melhorar a nossa conduta diante do nosso planeta. Qualquer modelo de saúde holística terá que abranger o conjunto das necessidades humanas e nunca deter-se apenas nas suas partes isoladas. Justamente isso que eu acabei de falar, a nossa interação. É tratar o ser num todo, mente, corpo, espírito, perispírito, a interação com a natureza, porque hoje os médicos vão para a faculdade, não se tem um estudo de ser feliz, de como combater doença, estuda-se a doença. Então põe lá, estuda-se a doença, só se fala de doença, mas não fala como que o cara pode ser feliz, como que ele tem que interagir com o meio ambiente. Então falta muita coisa ainda para a gente poder evoluir, para a gente trazer essa medicina holística para o nosso dia a dia. Tá? Os nossos pensamentos são de suma importância na nossa saúde. Quem não conhece aqui a história da pílula do Frei Galvão, que a mulher estava grávida, aí foi lá, o Frei escreveu acho que uma oraçãozinha no papelzinho, colocou dentro do que parecia uma pílula, tomou, não tinha mais problema. Por quê? A fé. A fé que curou ela. Então, a questão da nossa mente, na nossa saúde, é de suma importância. Porque às vezes a gente fala assim, quantas vezes a gente não ouve histórias de pessoas que tinham câncer e se curou porque foi fazer um tratamento ou passou no centro espírita. Porque o cara tem câncer, ele vem aqui, faz uma cirurgia espiritual, já saiu curado? A gente sabe que não, Vai muito da fé dele ainda, do comportamento fora da casa espírita, da moral. A moral é importante. E para a gente começar a mudar isso, começar a ter uma saúde melhor, a nossa moral começa por aí. E é como eu disse, a gente não vai resolver isso em uma única encarnação. Isso aí é um processo
mas a gente tem que ter consciência disso, tá? Agora eu vou passar para a Pamela, ela vai estar falando um pouquinho para a gente sobre obsessão, o caso do Dr. Davi.